Fala, principiantes! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre eletromagnetismo, especificamente sobre a lei de Faraday. Podemos já visualizar aqui essa equação, que é conhecida como equação de Maxwell e Faraday. O que ela diz? Ela diz que o gradiente do campo elétrico é igual a menos, esse sinal aqui é bem importante, a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Então, a gente vai agora descobrir quais ideias foram necessárias para se chegar nessa equação aqui, que é a forma mais geral da lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell, das 4. Primeiro, nós vamos nos remeter a um experimento conhecido como experimento de Ørsted, cuja premissa é: um condutor conduzindo corrente elétrica produz um campo magnético. Então, tinha-se um circuito, circuito fechado, que quando fecha a chave e permite a passagem de corrente, uma corrente elétrica ela gerou, e ainda gera, um campo magnético. Então, como eles perceberam isso? Porque tinha uma bússola. E essa bússola, eles perceberam que quando fecharam a chave e tinha corrente elétrica no circuito fechado, a agulha da bússola defletia. Então, se a agulha defletia, quer dizer que existia um campo magnético na região. A partir disso, teve-se a seguinte ideia. Qual? Será que um campo magnético pode produzir corrente elétrica? Então, se a corrente elétrica, seria o campo elétrico, gerou um campo magnético, embora estático, será que o campo magnético pode produzir corrente elétrica? Então, ficou-se um tempo com esse questionamento. Até que Faraday e Henry, basicamente na mesma época, chegaram a uma definição: que um campo magnético variável no tempo produz uma tensão induzida, que é conhecida como força eletromotriz ou FEM, em um circuito fechado, causando um fluxo de corrente. Ah, como assim? Calma, é fácil. Temos aqui uma tensão, que é conhecida como tensão de FEM, da força eletromotriz, que é igual a menos, esse sinal muito importante, a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, vezes N. Esse N é só o número de espiras. Então, a lei de Faraday ela está relacionando que a variação de um fluxo magnético gera uma tensão. E essa tensão induzida vai causar um fluxo de corrente em um circuito fechado. Ok? Então, para a gente entender melhor ainda essa força eletromotriz, a gente tem que lembrar que a tensão elétrica pode ser definida como sendo igual à integral em um circuito fechado, em L, que é um percurso em linha, do campo elétrico, vezes dl, que é um vetor aqui infinitesimal de comprimento. Ou seja, para a gente entender isso daqui, a gente tem que lembrar que a tensão também pode ser definida por isso. Se a tensão de FEM também é uma tensão, a gente pode igualar essas duas equações lá na frente. E o sinal negativo lá da lei de Faraday, o que representa? Ele representa que a tensão induzida ela vai agir em oposição à variação do fluxo que a gerou. Como assim? Primeiramente, essa definição é conhecida como lei de Lenz. Então, a gente vai entender isso melhor agora. Aqui nós temos uma espira, um circuito fechado, e nós temos um campo magnético no sentido aqui ascendente. E essa setinha aqui representa que esse campo magnético, esse fluxo de campo, está crescendo. Ou seja, é variável, não é um campo estático, sempre de mesmo valor no decorrer do tempo. Então, como esse campo está em sentido ascendente aqui e está crescendo seu valor, nós descobrimos que um campo magnético variável induz uma FEM na espira, que gera uma corrente elétrica. Só que a gente descobriu que essa tensão induzida que vai gerar corrente tem que agir em oposição à variação do fluxo que a gerou, que é a lei de Lenz. Do sinal negativozinho, aplicado à lei de Faraday, que é a equação por si só. Então, a ideia é a gente descobrir qual é o sentido correto da corrente elétrica. Nesse caso, a corrente tem que estar nessa direção, por quê? Pela regra da mão direita, a gente vai descobrir que se o campo magnético está no sentido ascendente e está crescendo, e eu quero me opor, eu tenho que diminuir o campo magnético. Para eu diminuir, já que o campo magnético é um vetor, eu tenho que, de alguma forma, criar um vetor no sentido descendente, para ficar em oposição ao ascendente. Então, a corrente nesse sentido, pela regra da mão direita, vai gerar um campo magnético
descendente, que vai entrar aqui, olha, na espira, no sentido descendente, se opondo ao campo que a gerou. Na situação B, é parecida, só que agora o campo magnético, ainda ascendente, está diminuindo de valor. Se ele está diminuindo, eu tenho que, de alguma forma, gerar um campo magnético no sentido ascendente, para eu me opor à variação do fluxo inicial que está diminuindo, dando força para ele. Então, a corrente elétrica agora tem que estar nesse outro sentido aqui, para que, pela regra da mão direita, eu gere um campo magnético no sentido ascendente, ou seja, que fortaleça o campo que a gerou. Ok? Como falei também, a tensão de força eletromotriz, a FEM, ela é igual a essa expressão aqui, certo? Porque é uma tensão e a tensão pode ser expressa por essa integral. E também é igual, considerando n, que é o número de espiras, igual a 1, menos a derivada em relação ao tempo do fluxo magnético, né? Lembra que era o fluxo magnético? Esse fluxo magnético vai ser integral em uma superfície, em uma área, do campo magnético em relação ao elemento infinitesimal de área. A variação temporal do fluxo magnético pode ser causada por 3 fatores. Ou nós temos uma espira estacionária em um campo magnético variável no tempo, ou a área de uma espira variável no tempo com um campo magnético estático, ou a combinação dos dois. Vamos ver a primeira situação. Uma espira estacionária, como podemos ver aqui, em um campo magnético variável. Foi o exemplo que a gente já analisou. Então, definimos aqui essa relação da tensão de FEM em relação ao campo, que também é igual a menos, nós já vimos também, nesse caso, uma derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo em um elemento de superfície. Quando a gente aplica o teorema de Stokes a esse termo, a gente passa de uma integral em um percurso fechado em linha para uma integral de superfície, definida como aqui o gradiente, né, no caso rotacional, do campo elétrico em um elemento de área, que é um vetor. Então, agora, como a gente aplicou o teorema de Stokes, ficamos em duas componentes aqui, olha, separadas por uma igualdade, só que ambas são em relação a integrais de área. Logo, a gente pode igualar os integrandos. Então, o rotacional do campo elétrico vai ser igual a quem? Menos a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Está aqui. Isso daqui é uma equação de Maxwell, que a gente viu lá no primeiro slide, também é uma equação de Faraday. O Maxwell ele formalizou matematicamente. A segunda situação é quando a gente tem a área de uma espira variável no tempo com um campo magnético estático. Então a gente poderia ter aqui um campo magnético estático, né, nesse sentido, e aqui nós teríamos uma espira que está, por exemplo, girando. Ou seja, a área dela está variando no decorrer do tempo, mas o campo magnético é estático. Nós temos que lembrar da força magnética, que é definida como carga vezes U, que é a velocidade da movimentação da espira, produto vetorial com campo magnético. E o campo ele é definido como a força dividido por carga. Se a gente tirar essa carga, vai ficar U vetorial com B. A gente já definiu essa relação aqui, olha, da tensão de FEM em relação ao campo, só que agora o campo é definido por essa forma. Então, integral fechada em L de U vetorial com B. Aplicando o teorema de Stokes agora aos dois lados da igualdade, passamos da integral fechada em linha para a integral em superfície. E podemos, da mesma forma, igualar os integrandos. Agora, o rotacional do campo, desse campo de movimentação, porque nessa primeira situação a gente chama isso de FEM de transformador, porque é o princípio de um transformador. E aqui é um FEM de movimento. É uma FEM de movimento já relacionada a gerador, motor elétrico. Então, esse rotacional do campo elétrico vai ser igual ao rotacional do campo magnético vetorial com a velocidade da espira, considerando uma velocidade uniforme. E a última situação é quando a gente une as duas anteriores. Agora a espira é variável e o campo magnético também é variável. Então a FEM vai ser simplesmente a soma das duas parcelas que a gente já viu. Uma devido ao campo magnético sendo variável, a outra devido ao campo magnético sendo estático, mas a espira é variável. E nós temos com essa soma a situação em que a espira e o campo magnético são variáveis no tempo, no caso a área da espira. Ou a gente pode representar de uma maneira
diferencial, né? Aqui é maneira integral, aqui diferencial, como o rotacional do campo elétrico é igual a componente devida ao campo magnético variável mais a componente devida à espira variável, ok? Então, essa foi a ideia da lei de Faraday, o menoszinho lá vem da lei de Lenz, e as 3 formas que a gente pode gerar um campo magnético. Lembrando que o menos é sempre em oposição, o campo magnético gerado é sempre em oposição ao campo magnético que gerou a FEM, que causou a corrente na espira, que era o circuito fechado. Aqui estão as referências. A referência geral aqui foi o livro do Sádico. E essa foi a aula de lei de Faraday em relação ao eletromagnetismo. Obrigado, não esqueça de curtir, se inscreve no canal e até a próxima.